ver. Olá, boa noite. Estamos iniciando a nossa live. Meu nome é William Santos. Eu sou do Ministério Adventista de Motociclistas aqui na cidade de Itararé. Estamos começando aqui de Itararé para o Brasil e o mundo. E você que está chegando, coloque aí de onde você está falando, para que eu possa reconhecer você e mandar um moto abraço para você também. Joseph Silva. Opa, grande irmãozaço aí. Abraço, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Tá chegando aí. O Carlos Meiser também está entrando. Joseph, eu tava sentindo a sua falta, rapaz. Não pode deixar a gente na mão, não. Um abraço para você. Um abraço para o Carlos Meiser, que está chegando também de lá do Rio de Janeiro. Um abraço para você, Carlos Meiser. Um abraço para o Rio de Janeiro, para essa terra maravilhosa. Juliana Neto dos Reis. Que Deus nos abençoe. É isso mesmo, Juliana. De onde você está falando? Juliana, você sempre entra e eu sempre esqueço de onde você está falando. Manda aí da sua cidade para eu mandar um abraço para você também. A Elisiane Corchá, que está chegando também, está assistindo aí. Um moto abraço para você, Carlos Meiser, também, né? Joseph, não recebeu o seu livro? Eu já mandei o seu livro, está a caminho. Faz o seguinte, Joseph, se até a semana que vem você não receber, você me manda aí de novo. Eu falo, eu não recebi, e eu mando novamente. Se você receber 2, depois você presenteia alguém. Ah, isso mesmo, Juliana, você é de Canoas, Rio Grande do Sul. Obrigado, Juliana, por esse carinho, pela presença, tá sempre aí com a gente. O Teófilo também está chegando agora. Bons ventos para você, meu irmão. Que legal, que gostoso ver vocês chegando aí. E deixa eu só ver aqui. A Elisiane é de Imbituva, no Paraná. Olha, Elisiane, eu não sei, Imbituva nunca tive por lá, não sei onde fica, mas eu estou aqui na divisa do Paraná, então eu estou mais perto de você do que alguns outros. Por exemplo, eu estou mais perto de você do que da Juliana, que está falando de lá do Rio Grande do Sul, né? A Simone Oliveira, ela está chegando também, ela é do AMM e ela é de Jacareí. Um abraço para você, Simone, um abraço para Jacareí, um abraço para o seu MC, o AMM, que nós somos parceiros aí, né? Temos a mesma missão, é isso mesmo, um abraço para você. E o Guilherme Rios de Souza, que está chegando também. De onde você está chegando, Guilherme? Coloca aí para a gente mandar um abraço para você também, para a sua cidade. Eu não sei se eu deixei alguém para trás aqui. Se eu pular algum nome, vocês me perdoem, porque às vezes não dá para gente visualizar todos aqui. De repente um passa. Vocês me perdoem, por favor, se eu não mencionar você. O Joseph, um moto abraço para os insanos. A divisão dele é de Aracaju, Sergipe. Aí, ó, é o Nordeste com a gente. Temos aqui hoje já gente do Rio Grande do Sul, gente do sul do país, do Nordeste, do Sudeste. O Erison Freitas está chegando também. Uma boa noite de Guarapuava, no Paraná. Dos Bulldog Moto Velho. Desculpa. Bulldog veio do Motoclube. É isso aí, um abraço para os Bulldogs aí, que Deus abençoe vocês e obrigado pela presença, obrigado por estar com a gente. Um abraço aí para Guarapuava, Erison. A Ângela Pereira, que está chegando também aqui de Cambuquira, Minas Gerais, né? E o Eric Rafael de Irati, Paraná, que já é um pouco mais perto aqui de mim. A Elisiane está dizendo que fica próximo a Ponta Grossa e Curitiba. Então não é tão longe assim, porque eu estou de Ponta Grossa, eu estou mais ou menos a 170 quilômetros de Ponta Grossa, né? Então não está tão longe, estou mais perto aí. O Jorge Afacal está chegando também, um grande abraço para você, do Joca, combatente do asfalto. Um abraço para vocês, um abraço para esses combatentes do asfalto aí. É muito gostoso, é agradável ver que você está chegando nesse nosso moto encontro virtual.
né? Eu já estava aqui ansioso, aguardando um pouquinho, correndo atrás das coisas para a gente começar aqui e para a gente poder encontrar você também. Então, isso é muito gostoso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguns aqui já me perguntaram, e para compartilhar como nós estamos aqui num grupo fechado, por aqui não tem como compartilhar, ok? Mas aí até sábado essa live de hoje já estará lá no YouTube, e lá você pode digitar o motociclismo e a Bíblia e vai aparecer todas as nossas lives, já tem mais de 30 lá, então vai aparecer todas as lives, você escolhe aquela que você gostou, aquela que você quer compartilhar com um amigo. Às vezes fala assim, olha, teve uma pessoa que falou assim, essa mensagem eu tenho um amigo que precisava ouvir, não tem problema, lá você pode compartilhar, então faça a sua inscrição lá, porque no nosso canal, por que acontece? Eu não ganho nada com isso não, tá gente? O meu aí é muito pouquinho, não tem tantos acessos assim. O Paulinho Doni está chegando, graça e paz para você também, irmão. E o Carlos Moraes, lá de Embu das Artes, uma boa noite para você. Então, não ganho nada com isso, é que cada vez que eu coloco lá, se você está inscrito e clica ali no sininho, cada vez que eu colocar uma live, um vídeo lá, você será notificado. Beleza? E de lá você pode compartilhar. E quero lembrar para você que está aí com a gente, se você ainda não recebeu, vários já receberam hoje, acho que foi o Eric. Um hoje falou assim, olha, recebi hoje o livro. Então, se você não recebeu ainda, se você não pediu, é só pedir que a gente manda para você. Aqui tem uma capa, ou tem uma moto aqui na capa, com uma estrada que segue em frente rumo ao céu. O céu é o limite para nós, tá certo? Com o título A Maior Esperança. Se você ainda não pediu, peça que eu mando para você gratuitamente. Você não paga nada, não paga postagem, não paga nada. É um presente, é um carinho, como agradecimento por você estar com a gente aqui, tá bom? É só pedir, colocar eu quero, eu mando para você. O Carlos Moraes chegou aí, que beleza. O Jebson também Oliveira está com a gente, uma boa noite para você. Jebson, Paulinho Doni, quem mais eu pulei aqui? Eu acho que eu não pulei ninguém. O Eric mesmo, o Eric, ele recebeu hoje. Deus abençoe todos nós, Eric. É um prazer, é um carinho, é gostoso receber esse carinho de vocês. Eu quero mandar um abraço para o Carlos. Sempre entra o Carlos Moraes aqui, mas a Aline, a esposa dele, está assistindo junto. Então, um abraço aí, um moto abraço para o Carlos Moraes e a Aline, sua esposa, a Aline Moraes, que está junto com a gente aí, né? E é isso mesmo, nós estamos aqui para conversar, para bater papo um pouco, de uma forma informal aqui, e falarmos um pouquinho, refletirmos um pouquinho, falar alguns assuntos do motociclismo, refletir em algumas lições de vida que a palavra de Deus traz para a gente também, tá certo? Um abraço aqui para o Fagner de Souza Nunes, que acabou de chegar também. Juliana, eu mando para você, ok? É só você no final da live ou no meu Messenger, manda lá o seu endereço que eu coloco para você, tá bom? Coloco para você com muita alegria, né? Pela sua presença. É uma forma de eu agradecer o seu carinho e a sua presença aqui com a gente. Tá aguentando a gente às quintas-feiras, né? Então, se você tivesse uma coisa melhor para fazer, você não ficava me ouvindo. Mas estamos juntos, eu agradeço esse carinho, tá certo? O Paulinho Doni. Paulinho, manda para mim o seu endereço, pode colocar aqui nos comentários, ou então manda no meu Messenger, que eu envio para você, beleza? Eu mando com prazer, com carinho. E mais alguém aí? Vamos entrar então, né, Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ouvi que alguém postou outro dia sobre uma motociata que vai ter em todo o Brasil, tem alguns pontos aí. Em São Paulo vai ser lá, sair acho que próximo lá o Sambódromo, uma motociata contra o Serol e a linha chilena, um protesto aí, um protesto contra esse brinquedo que se transformou numa arma, tá certo? Então, só que
eu já recebi, eu vi alguém postando, mas eu já recebi que isso foi adiado. Se eu não me engano, vai ser lá por abril ou maio. Eu não tenho a data agora, mas foi adiado. Então vai ser em todo o Brasil, em várias cidades do estado de São Paulo, vai ter aqui no Paraná, em vários estados brasileiros, nós vamos estar fazendo essa motociata em protesto ao Cerol, a linha chilena. Se você puder, participe. O Guilherme Oliveira está dando um abraço aí, que ele chegou também. Ele chegou, está com a gente. Que bom que você está aqui com a gente, Guilherme. Que bom que você chegou. E Paulinho não, o Joseph, manda de novo o seu endereço, que eu vou pôr de novo o livro para você. Se chegar 2, sorte sua, você dá um de presente para alguém. Beleza? Mas manda de novo o endereço para mim, que eu vou colocar para você. O Joseph Silva de Sergipe tá aí com a gente. Não, isso é maravilhoso, sabe? A gente pode reunir de todos os cantos aqui do nosso Brasil. De vez em quando entra um do Uruguai, outro dia estava um lá da Flórida, estava aqui acompanhando com a gente. É muito gostoso, tá certo? O Walter de Melo Oliveira, uma boa noite, graça e paz para nós, para todo mundo, para você também, Walter. E assim, é maravilhoso nesse momento, e justamente o tema de hoje vem abordando o tema sobre motoencontro. É algo que nós gostamos muito, algo que nós gostamos demais. É algo, motoencontro é uma das coisas que nos une, que nós temos em comum. Não é verdade? O amor pela moto. E por que é tão gostoso? Porque traz tanta satisfação o nosso motoencontro. Viu, gente? Vamos interagindo aí. Eu estou falando aqui, mas você coloca o seu comentário e a gente conversa. Aqui é tudo de forma informal mesmo. Então, a Simone está colocando que a motociata será no dia 12/12 em Jacareí. Foi adiada. E em São José dos Campos, dia 13/12, também foi adiada. É isso mesmo. Então, eu já vi a data, mas eu não lembro agora de cabeça. Vai ficar para 2021. Se eu não me engano, tá por abril, maio, uma coisa assim. Mas depois eu vou verificar. Na próxima semana eu até vou mencionar isso e passo aqui para vocês também. Tá certo? O Walter de Melo Oliveira, ele fala de Itaim Paulista, aqui em São Paulo. E quem está chegando também é o Murilo Gonzalez. Um abraço para você, meu irmão, e obrigado por estar presente mais uma vez. É muito gostoso a gente poder encontrar novamente. É sinal que a amizade e o nosso relacionamento aqui vai crescendo cada dia. Não é isso mesmo? Então, nós estávamos falando, o tema de hoje aborda tem como título motoencontro. Então, motoencontro é algo que nós gostamos, faz parte do motociclismo, né? Gostamos tanto, vou falar uma coisa, gostamos tanto que quando a gente não pode reunir, como a gente não pode reunir presencialmente, nós estamos reunindo aqui de forma virtual esse nosso motoencontro virtual. Por que é tão gostoso? Porque, olha assim, é lugar que nós encontramos os velhos amigos, os amigos que fizemos em outros encontros, nós encontramos pessoas novas, fazemos novas amizades, sabe? Nós estamos ali curtindo um momento, coisas que nós gostamos, coisas em comum. Deixa eu mandar um abraço aqui para Cida Moura, que entrou também. Um abraço para você. Eu sempre fico contente quando você entra, Cida. Que legal que você está com a gente nessa quinta-feira. Então, são coisas que nós compartilhamos, é conversa que nós jogamos fora, porque a gente precisa disso também, né? Não é só trabalhar, comer e dormir. Não é verdade? Não é só isso. Nós precisamos também interagir. Um abraço aqui para o Noril Tilman, que chegou lá de Carlópolis, irmãozão, parceiraço. O Murilo Gonzalez está dizendo aqui, a paz de Jesus e o amor de Maria sejam com todos nós. Amém. O livro dele chegou ontem, que legal, abraço para você, olha, e que a leitura desse livro, Murilo, possa fazer a diferença na sua vida também, tá certo? Um abração para você, meu irmão, fico feliz que você tenha recebido. O Noril chegou aqui, o Walter Augusto também, Fernandes, um abraço para cada um de vocês. Então, nós estamos falando, esse motoencontro
Os motoencontros são maravilhosos, porque nós gostamos de bater papo. Nós não fomos criados para ser uma ilha, mas pelo contrário, para viver em sociedade, para se sociabilizar. E por isso que, nesse momento, quando quando começou a quarentena, lá em março, quando tudo começou a fechar, por causa dessa pandemia, nós fomos criando novos meios, né? Fomos criando novos meios de ter esse relacionamento, essa amizade, e isso não pode parar. E aí, e o legal é que nós começamos a fazer amizade com pessoas dos quatro cantos do nosso país, né? Pessoas que de outra forma talvez nós não nos conheceríamos. E alguns dos que estão aqui, alguns dos que eu conheci aqui na live, eu tenho alegria, tive alegria, alguns já, de conhecer pessoalmente. Entre eles aqui, o Noriel eu conheci no motoencontro lá em Carlópolis, mas o Carlos, a Aline, nós nos conhecemos aqui e nós tivemos o prazer de nos encontrar, não é verdade? Farley Sancoste, opa, um abraço para você, meu irmão. Que legal que você está com a gente, um moto abraço para você. É uma alegria ter você participando com a gente aqui nessa live, ok? Então, meus queridos, então é algo gostoso. Sem contar que para nós nos reunirmos, nós temos que utilizar o brinquedinho que a gente gosta tanto, que é a nossa moto. Nós vamos até lá, nós nos encontramos, amigos de outros encontros, velhos amigos, nós nos reencontramos, fazemos amigos novos, nós vamos de moto, curtimos o trajeto de casa até esse motoencontro, até o evento, né, com aquilo que a gente gosta, que é andar de moto, né? Raimunda Maria da Silva, uma boa noite para você, minha irmã. Obrigado pela presença. Prazer é nosso de ver você aqui entrando. E então, ali nós passamos a olhar, a admirar as outras motos, conhecemos motos novas, motos bonitas, sabe? A gente vê cada moto, uma mais bonita que a outra, mas nós encontramos também aquele motociclista que às vezes com uma moto de baixa cilindrada, uma moto de pequena cilindrada, veio de tão longe, né? Às vezes veio mais longe do que aquele que tem uma moto de alta cilindrada, de grande porte. Então, assim, é gostoso e cada um tem a sua história. Cada um que está ali tem algo a contribuir. Então, esses momentos que nós passamos nos motoencontros, assim, não tem dinheiro que pague. Sabe aquela propaganda, né? Algumas coisas na vida não tem dinheiro que pague, né? Nada o dinheiro pode comprar. Aí, para as outras coisas existe Mastercard, né? Não é assim? Mas para esse motoencontro, o que nós aprendemos ali, o que nós conhecemos ali, o que nós convivemos, isso não tem dinheiro. Mastercard nenhum pode pagar. Não é verdade? Então é isso. É tão gostoso. E agora nós vivemos um momento em que as pessoas estão desesperadas, porque assim, quando nós vamos ter o próximo motoencontro? Ainda não sabemos. Agora começou uma nova onda dessa pandemia, né? O Durbinho Júnior está aqui também, ele chegou aqui, é um grande prazer ouvir, é um grande prazer falar com vocês, Durbinho. É um grande prazer ver você chegando também, tá certo? Então é assim, então, e nós estamos num momento que os motoencontros, em alguns lugares remotos, aqui, outro ali, começam a querer voltar, mas nós não sabemos como vai ficar. Nós não sabemos até quando isso vai durar. E, de certa forma, nós temos que realmente ter alguns cuidados mesmo. Existe, nesse momento, os oportunistas existem, sem dúvida nenhuma. Existe a politicagem em cima disso? Existe, sem dúvida nenhuma. Mas independente disso que nós estamos vendo, nós temos que tomar alguns cuidados, nós temos que cuidar da nossa saúde, porque eu costumo brincar com as pessoas, gato pode ter 7 vidas, mas eu e você temos uma só. Não é verdade? É verdade. Entende? Então nós temos que cuidar, porque quando alguém mais próximo da gente pega essa doença, quando alguém mais próximo da gente, devido a esse vírus, venha a falecer,
né? Aí a gente começa a sentir mais, aí a gente começa a ter um cuidado maior, a gente vê que ela existe mesmo. Talvez tenha a mídia fazendo uma propaganda muito maior, com certeza, mas que ela existe, existe, e nós devemos tomar alguns cuidados, porque ainda ela está muito oculta aos nossos olhos, ainda nós não sabemos todo o alcance dela, nós não sabemos, não entendemos ainda, mesmo a ciência não entendeu como, às vezes, dentro de uma família, alguém pega a doença, outro até morre, e o outro não veio ter nada, o outro nem a doença pegou, você entende? Então, assim, está tudo... nós estamos andando muito às escuras, então nós temos que cuidar. O motoencontro é importante, é gostoso, é legal? É, sem dúvida que nenhuma que é. E nós gostamos disso, mas nós temos que nos cuidar, temos que nos precaver. E se você for em algum motoencontro que tiver por aí, cuidado, cuide da sua vida, cuide da vida dos outros. Eu trabalho com vendas de granola, né? A gente produz aqui e eu saio vendendo na região. E aí o que acontece? Eu uso meu álcool gel dentro do carro, eu tenho um frasquinho pequeno que eu coloco aqui no bolso. Cada vez que eu pego em dinheiro, eu passo o álcool gel na mão. Cada vez que eu pego o cartão de alguém e passo na maquininha, eu passo o álcool gel na mão. Por quê? Eu tenho que cuidar de mim e tenho que cuidar do meu semelhante, tenho que cuidar dos meus clientes, cuidar de cada um. Então nós devemos tomar esses cuidados. Alguns falam assim, a gente tem que aproveitar, mas não adianta querer aproveitar tudo de uma vez só e perder a própria vida. Então nós temos que cuidar, ok? Eu acho, se você discorda de mim, pode colocar aí nos comentários. Veja só, eu não tenho a verdade absoluta não, de forma alguma, e nem eu estou falando daquilo que eu penso, daquilo, da minha opinião, diante desses fatos. Agora, sem dúvida que o motoencontro é maravilhoso? Por isso que nós gostamos tanto, por isso a gente não aguenta e entra até na live para ver o William falar. Né? É tanto que a gente gosta do motoencontro, só que quando a gente não pode estar presencial, a gente procura curtir um pouquinho, falar sobre esse assunto de forma virtual mesmo. E eu queria refletir com você um pouquinho na palavra de Deus, lembrando que alguém que está aqui pela primeira vez, quando nós falamos em palavra de Deus, eu não falo aqui de placa de religião nenhuma, ok? Independente da sua fé, nós somos todos irmãos. O mesmo sangue corre aqui nessas veias. E eu costumo dizer o seguinte, o motociclista é um irmão de fé. Por quê? Porque ele pede a proteção de Deus quando ele sai de casa, né? A segurança nas estradas, a segurança para quem fica em casa, para que quando retornar possa encontrar os queridos também bem, saudáveis, sem problema nenhum. Então nós somos irmãos de fé. Alguns brincam comigo, eu falo assim, não, eu levo Jesus aqui comigo na minha moto, levo sim, dele que eu dependo. Ele um dia disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é a vida, eu quero ele junto comigo, eu não quero me afastar dele. Tá certo? Então, aqui nós não falamos em placa de igreja, mas quando nós falamos em palavra de Deus, nós vamos buscar um pouquinho a reflexão sobre o que Deus, algumas lições que ele deixou para nós, tá certo? E eu queria refletir com você, né, o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 19. O Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tá certo? Capítulo de Gênesis 19 e o verso 14. Se você tiver uma Bíblia perto, leia aí, acompanhe comigo. Eu não deixo o William ler sozinho não, porque eu costumo dizer para as pessoas, o que o William fala não importa, tá certo? O que importa é o que a Bíblia fala. Então é importante você conferir se o William está lendo ali mesmo. Tá certo? Ah, mas a minha Bíblia é diferente. As Bíblias são todas iguais. O que muda talvez é a tradução, algumas palavras, mas que têm o mesmo significado. Ok? Então, você tem uma Bíblia católica, é essa. Você tem uma Bíblia evangélica, é essa. Não importa. Né? A palavra de Deus é uma só. Beleza? Então vamos lá no livro de Gênesis. Veja só. Capítulo 19, o verso 14. Na minha Bíblia aqui, eu vou ler aqui, se você tiver com ela aberta, acompanhe, está escrito assim: Então saiu Ló
e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas. E ele disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Alguns podem falar assim: peraí, Deus estava para destruir a cidade, mas que Deus de amor é esse? A gente tem que entender. Ó, o Carlos disse que está acompanhando na Bíblia ali. Valeu, Carlos, é isso mesmo, Carlos Moraes. Então, é assim, olha, que Deus de amor é esse? A Bíblia, ao decorrer da história da humanidade, nós vemos alguns juízos de Deus apresentados aqui. Um deles foi esse. Quando Deus aplica o juízo, é porque dos atributos de Deus é a onisciência. O que é onisciência? É o conhecimento de tudo, de todas as coisas. Então, ele primeiro já avaliou. Primeiro, veja só, um dia Deus falou para o profeta Samuel: não julgue pela aparência, porque você vê o exterior, mas eu vejo o coração. Então Deus conhece o nosso coração. Aí quando ele fala assim que Deus conhece o nosso coração, o William fala assim: ixi, será que é bom ou é ruim ele saber o meu coração? Porque se ele conhece tudo, ele vai saber até os meus podres, né? Não é assim? Então a gente tem que andar, mesmo quando nós estamos sozinhos, sem ninguém por perto. É aí que mostra o caráter, a honestidade, é quando ninguém está vendo. Porque quando está na frente de todo mundo, a gente ali é bonzinho, é honesto, é certinho. Mas quando eu estou sozinho, que ninguém está olhando para mim, que ninguém está me vendo, Deus conhece. O meu irmão pode não conhecer, mas Deus conhece, tá certo? Então, Deus ele colocou alguns juízos na história do mundo. E quando ele colocou, é porque é para salvação ou para destruição. E quando isso acontece, no caso da destruição, é porque tudo foi avaliado e algumas situações não tinham solução. Então veja só, quando a gente estuda sobre esse povo de Sodoma, né, eles eram um povo que estava assim totalmente longe de Deus, era um povo violento, era um povo que a maldade imperava em seus corações, não tinha dó, não tinha pena de nada, entende? Do ser humano. A imoralidade estava a um grau terrível. Para vocês terem uma ideia, quando os dois anjos, só que eles não foram em forma de anjo, com seu brilho, eles foram em forma humana, mas os dois anjos que foram até a casa de Ló, para avisar Ló que ele devia sair de lá, que a cidade ia ser destruída, quando eles viram que Ló recebeu dois homens visitantes, aqui, quando você leu o capítulo 19 inteiro, você vai perceber que veio o povo de toda a cidade, os homens de toda a cidade cercaram a casa de Ló e falaram assim: olha Ló, dá-nos estes homens que estão aí para que nós abusemos dele. Ló falou assim: ó, de forma alguma, ele está sob o meu cuidado, sobre o meu teto, jamais eu poderia fazer isso. E eles começaram a insistir: não, traga os homens para que nós abusemos dele. Ele falou assim: olha o ponto da imoralidade, que Jó chegou a falar assim: olha, eu tenho duas filhas virgens, eu coloco à disposição de vocês, façam o que quiserem, mas não faça nada a esses homens, porque ele está sobre o meu teto, sobre a minha segurança. Ele falou assim: nós não queremos, nós queremos eles, e se você não ceder, nós vamos para cima de você. E eles se arremessaram, mas esses homens, que eram anjos de forma humana, eles puxaram a Ló, fecharam, e aqui fala que eles atacaram esses homens com uma cegueira, que eles não conseguiam mais encontrar a porta de entrada da casa de Ló. Então veja só, a imoralidade a que ponto chegou. Querer invadir uma casa para abusar de visitantes, então sim, não tinha mais solução. E aí o que acontece? É igual uma fruta, é igual uma maçã. Ela começa a ficar meio ruinzinha, o que você faz? Opa, deixa eu tirar essa lasquinha fora aqui. Mas se você deixar ela apodrecer, você tem que tirar ela do meio das outras, porque uma vez que ela apodreceu, não serve mais para alimento, não existe como recuperar, não tem mais solução para ela. E pelo contrário, se eu não tirar ela dali, ela vai estragar as outras, né? Gilson Dedinha, meu irmão, um abraço para você.
Esse aí é motociclista nota 10, valeu, é parceiraço mesmo. Everton Dourado está com a gente também. Um abraço para você, Everton. Que legal que vocês estão entrando aqui. O Gilson Dedinha, grande motociclista em várias estados do Brasil. Ele já esteve presente fazendo parte de motociclista. Quando ele veio embora para cá, Gilson, abraço para você, meu irmão. Tá aqui no coração, hein? E então, queridos, então essa situação, quando a maçã chega a um ponto, ou você joga fora ou ela vai estragar as outras. Então, não tem o que fazer. E foi o que aconteceu. Mas, isso é só para a gente entender as atitudes que Deus tomou aqui no seu juízo. Mas o foco central que nós queremos abordar hoje não é essa questão. O foco central é a incredulidade humana. Tá certo? De onde você tirou isso, Ilho? Veja só, vamos ver de novo no verso 14, quando ele fala assim, que Ló saiu e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, ele disse, levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E aí veja só, o verso seguinte diz assim, acharam, porém, que ele gracejava com eles. Numa outra tradução que eu tenho, fala assim, eles não deram crédito no que ele havia dito. Evandro Coutinho Santana, um abraço, meu irmão, obrigado pela presença, por estar com a gente aqui. Então veja só, eles não deram crédito, acharam que... Você percebeu que muitas vezes, diante de um perigo imediato, as pessoas não levam a sério? As pessoas não dão crédito? Quer um exemplo? Vou falar uma coisa para vocês. Nós vivemos hoje, quando a gente passa a estudar a palavra de Deus, nós vivemos hoje, nós percebemos que nós estamos vivendo num tempo assim muito solene, porque Cristo está próximo de voltar. As situações que nós encontramos hoje, sabe, a violência tem crescido cada dia, as pestes têm aumentado, fome em tantos lugares. A gente fala fome na África, nada, a fome está aqui pertinho da gente. Aqui na minha cidade, que é pequenininho, 50 mil habitantes, tem lugar aqui que tem gente passando fome. E o que eu estou fazendo para saciar a fome dessas pessoas, para saciar a dor dessas pessoas, para sanar a dor dessas pessoas? Você entende? Então a fome está pertinho da gente e às vezes a gente não percebe. Nós não olhamos e nós vemos essa pandemia, de repente, num período muito rápido de tempo, num período muito curto de tempo, tudo parou, tudo fechou, tudo mudou. Hoje nós vivemos um novo normal e até quando nós vamos viver assim? Eu não sei. Quando que nós vamos voltar como era antes? Não sei. Será que a gente volta como era antes? Quanto tempo vai levar para isso? Não sei. Então a situação está cada vez de mal a pior. E quando a gente fala para as pessoas que Cristo está para voltar, mediante a visão que a palavra de Deus apresenta para nós, as pessoas dão risada. As pessoas acham que a gente está brincando. As pessoas acham que a gente está meio doido, está meio maluco. Não é? As pessoas não dão crédito diante de algo eminente que está para acontecer. As pessoas não dão crédito. E sempre foi assim. Jesus falando, a maior promessa que Cristo fez, lá em João 14, de 1 a 3, é que ele ia voltar. Ele ia preparar um lugar e quando estivesse pronto, ele voltaria para receber a mim e a você. Porque termina no verso 3 falando que ele nos ama tanto que ele quer estar no lugar que nós estamos. Ele quer estar junto conosco. Então, ele voltaria para nos buscar, para nos receber. E aí, quando nós falamos isso, as pessoas não dão crédito. Esse aí, virou fanático. Ok, mas se você analisar aqui, quando Ló falou, as pessoas não deram crédito. Hoje, quando a palavra de Deus apresenta isso, se eu ou você fala isso para alguém, no trabalho, na escola, para um amigo, em qualquer lugar que seja, ele fala assim, esse cara está meio xarope. Não é assim que as pessoas tiram sarro de você? Acha que você está com gozação também, ou com brincadeira, ou ficou maluco. Mas quando a gente vê no passado ainda, antes, lá em Noé, na época da Arca de Noé, estava acontecendo do mesmo jeito. O próprio Jesus, ele disse aqui,
deixa eu falar para você, em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, no verso 37, diz assim, ó, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E aí, fala assim, olha, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Você percebe? Aí a gente, um abraço para você, Douglas Teixeira, obrigado por ter chegado aí, tá com a gente. Então, assim a gente percebe que as pessoas não querem muito saber, não dão crédito, as pessoas nem perceberam. E como estava o mundo naquela época? Naquela época, quando você lê lá em Gênesis, no capítulo 6, vai falar que a maldade do homem se multiplicava cada vez mais. Sabe? Fala que a imoralidade se aumentava. Fala que a terra estava, o mundo estava cada vez mais pervertido e todos os desígnios do ser humano eram completamente maus. Você percebe? E aí, Noé começou a anunciar, olha, Deus vai trazer um juízo, vai vir um grande dilúvio. E ele começou a construir, as pessoas falaram assim, acho que esse velho está louco, né? Está caduco, não é possível. Nunca choveu. Ah, nunca choveu? Como é que produzia? É que a Bíblia apresenta, diz que subia subia o vapor e ele descia como um orvalho e regava a terra. A chuva veio a partir do dilúvio. Ah, nunca aconteceu, sabe? Aquilo que nunca aconteceu, um dia acontece. Não é verdade? Né? Quem nunca morreu, eu brinco assim, quem nunca morreu está morrendo. Ou seja, algo que nunca aconteceu comigo, um dia acontece. Só que as pessoas não dão ouvidos. As pessoas não querem. Então, o que eles estavam. Quando Jesus apresenta que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, está dizendo que, diante das circunstâncias que eles viviam, né, eles estavam vivendo a vida normal. E eles estão na correria das suas responsabilidades cada dia, que não percebe o que está acontecendo em volta. A maldade aumentava, a corrupção, fala que a terra estava totalmente corrompida e era completamente mal os desígnios do coração do homem. Então Deus falou assim, basta. Quando a gente olha, Jesus disse que na época, a volta dele seria como nos dias de Noé. Como que está a vida hoje? A moralidade está beleza, está em alta? Ou existe muita depravação? A vida, você sabe, eu não preciso falar, a imoralidade aumenta dia a dia, cada vez mais. É ou não é? É. Sabe? A violência, a maldade, cada dia. Você que mora numa cidade grande, aqui no interior ainda a gente sai, né? Mas na cidade grande, você sai tranquilo na madrugada, a pé na rua? Você em São Paulo, você no Rio de Janeiro, você numa cidade grande, como que você... Como que você age? Você não vai com cuidado, olhando, prestando atenção? Por quê? Porque hoje não existe mais segurança em lugar nenhum. A violência, a corrupção, a maldade em todos os cantos. Em todo lugar você vê isso. Né? Então, veja só. Hoje, na escola, existe violência. No trabalho, existe violência. No círculo familiar existe violência, sabe? Eu tenho a minha fé, eu sou cristão, mas às vezes na igreja você acha violência. Você entende? Em todos os lugares. O que falava na época de Noé é que a terra estava corrompida e os desígnios do coração eram completamente maus. Nós estamos caminhando para isso. Hoje, a própria natureza está sofrendo com os nossos maus hábitos. Nós temos destruído a terra, o ser humano tem destruído a terra. Sabe? Quando a gente joga um papel na rua, mas é só um papelzinho. É só um papelzinho, porque eu tinha um papelzinho só. Se eu tivesse uma coisa maior, era assim. Então, por isso que eu falo, a honestidade não é na importância do fato ou do valor que acontece, mas é na oportunidade. Às vezes eu condeno um político que roubou milhões, mas um caixa que me deu 50 centavos a mais,
eu fico quieto. Ué, aqui entre nós, roubo é roubo. Não importa o valor. Foi só 50 centavos porque foi a oportunidade que eu tive. Quem sabe se a minha oportunidade de ter vantagem numa coisa muito maior aparecesse, eu também levaria. Por isso que Cristo fala assim, se você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aquele que foi infiel no pouco, como que você vai confiar mais coisas para ele? Se no pequenininho já foi desonesto, não é verdade? Então, nós vemos a situação que nós nos encontramos, queridos, Cristo está às portas, Cristo está voltando, e as pessoas estão assim, mas agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que correr com o meu projeto, minha família. Se vier a destruição, não tem família, não tem projeto, não tem mais nada. Um abraço para o Mauro, meu honorável amigo, abraço para você. Então, queridos, o convite de Deus é para que você o aceite. Aqui o Carlos Mendes diz, Deus é misericordioso e está pronto a socorrer aquele que dá crédito à palavra da verdade. A palavra é o pão da vida e alimenta a nossa alma. É isso mesmo, Carlos. A misericórdia de Deus, vamos falar a verdade, quantos erros nós já não cometemos? Quantas falhas eu tive? Existem algumas coisas que talvez só eu e Deus sabemos. Existem algumas coisas que só você e Deus sabem, ninguém mais sabe. Mas foi um erro. Mas a misericórdia dele, ele está pronto a estender a mão e a te salvar. Quando você fala assim, Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim. Sabe, Jó estava lá na cidade de Sodoma e foi dado a notícia, você tem que sair, e ele não saía, o anjo pegou pela mão e quase que o arrastou. Sabe, Deus está fazendo isso conosco, ele está estendendo a sua mão. Agora, se eu fugir dele, ele não me leva à força, ele respeita a minha liberdade, ele respeita a sua liberdade. Você entende? Então, o que eu devo fazer? Eu devo aceitar o convite que ele tem para mim e para você. Né? Você precisa sentir a necessidade de amá-lo. Não é assim, eu vou servir, eu vou obedecer por causa de medo, e aí isso não resolve. Sabe por que não resolve? Porque quando eu tomo uma decisão baseado no medo, isso dura pouco tempo. Sabe por quê que dura pouco tempo? Porque o medo vai indo, você se acostuma com a situação, e esse medo perdeu, a coisa se esfriou e você já não serve mais. Eu devo servir não por medo, mas eu devo aprender a servir por amor. Eu devo aprender a buscar esse Deus diariamente e permitir que ele reproduza o caráter dele na minha vida. É isso que eu tenho que fazer. Não é o que você quer também? Você não gostaria que Deus reproduzisse o caráter dele, o caráter de Cristo Jesus na sua vida? Não é isso? Então, isso é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Nós vamos ter um grande moto-encontro quando ele voltar. Tá certo? Ele vai acabar com tudo isso. Ele vai acabar com a injustiça, com a desonestidade, com a morte, com a dor, com a tristeza, com a angústia. Então vai ser assim como nós ansiamos por que as coisas voltem ao normal, para nós voltarmos a nos reencontrarmos presencialmente nos moto-encontros que a gente estava acostumado. Nós temos que ansiar por esse encontro com Cristo Jesus, mas esse encontro depende das minhas atitudes. Não adianta eu falar para minha esposa que amo, e quando eu saio de casa, eu dou uma flertada com a primeira que passa ali, eu mexo com a outra que está com uma saia mais curta, e assim por diante. Não adianta eu falar para minha esposa que eu a amo de boca para fora, mas as minhas atitudes demonstrarem outra coisa. Não adianta eu falar para Deus que amo, mas na minha atitude eu não estou disposto a obedecer, a aceitar a orientação de salvação que ele tem para mim. Então, é uma questão de decisão. Eu devo servi-lo por amor. Eu devo servi-lo, buscá-lo e buscar conhecer diariamente, sabe? Fazer a minha meditação diária. Você passa a amar
com a convivência. Você gosta de alguém, mas quanto mais você convive, você mais consegue amar. É impossível amar alguém com quem eu não me relaciono. Como que eu amo se eu não relaciono? Como que eu amo se eu nem conheço direito? Você entende? E é isso que eu preciso, isso que ele pede para mim e para você. Então, quer você estar disposto a aceitar o convite para esse grande moto-encontro que ele reservou? Que ele disse assim, e quando eu estiver preparado lá, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Sabe por quê? Ele disse, para que onde eu estiver, eu quero que esteja você também. Quando nós amamos muito alguém, por isso que nós nos casamos, às vezes, a gente começa a amar tanto aquela pessoa, que você não consegue se ver mais longe dela e você se casa. E é isso que ele quer. Nós temos que aprender a amar esse Jesus e conviver com ele e buscar cada dia almejar esse encontro. É o que eu quero, é o que você quer também? Você quer tomar essa decisão? Você quer que ele refaça o seu caráter e construa o caráter dele na sua vida? William, é difícil, lógico que é. É por isso que eu preciso dele, porque eu sozinho eu não consigo. Se eu conseguisse isso sozinho, eu não precisava de Jesus. Você não concorda comigo? Eu preciso dele porque eu sozinho não sou capaz. Mas eu tenho que reconhecer e deixar ele me salvar. Quando alguém está se afogando no mar, na piscina, esse alguém tem que deixar o salva-vidas lhe tirar. Porque se quiser ajudar, afunda os dois. Tá certo? Então, você quer tomar essa decisão? Eu quero. Tenho minhas falhas? Tenho. Eu sei que você tem também. Todos nós temos. Mas eu quero renovar, quero que ele renove o meu caráter, vá transformando dia a dia numa nova pessoa, numa nova criatura, e que nada venha nos abalar, e que nós possamos estar preparados para esse encontro. Você quer estar preparado? Ou você acha que também que ele estava brincando quando disse isso? Eu acredito que não. Eu creio que você aceita que ele falou sério. Então, se é o que você quer, vamos orar juntos? Vamos orar pedindo que ele transforme a nossa vida e que a gente tenha a maturidade para aceitar os planos de Deus para a nossa vida? Vamos fazer isso? Então vamos. Feche os olhos aí onde você está e vamos falar com Deus. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela sua misericórdia, muito obrigado porque o Senhor nos convida para esse grande moto-encontro nas nuvens do céu que um dia o Senhor falou lá para os seus discípulos. E nós queremos, e esse convite se estendeu a cada um de nós também, e nós queremos fazer parte. Tu conheces o coração de cada um e sabe que cada um que aqui está quer ter uma vida renovada, quer ser uma nova criatura, quer ter o caráter renovado, reconstruído, parecido cada dia com o de Jesus Cristo. Mas nós não conseguimos sem a tua ajuda, ó Pai. Por isso nós pedimos, transforma-nos, abençoa-nos, dá-nos a paz, a alegria, a certeza da salvação. Não porque merecemos, mas nos méritos de Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Que esta bênção alcance não só a mim, não só os que estão participando aqui, mas cada um dos nossos queridos, onde quer que esteja. É o que nós suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, uma boa noite para você. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por essa parceria, por estar aqui, por me aguentar mais essa quinta-feira. Muito obrigado. Mas quinta-feira próxima, eu espero você de novo, às 20 horas, ok? Eu estarei trabalhando fora, mas eu vou sair um pouquinho mais cedo para encontrar você. Já que não podemos estar presencialmente, pelo menos virtualmente, aqui na live, eu quero encontrar você. Uma boa noite, um bom descanso e até quinta-feira que vem. Fica com a bênção de Deus.